alegria, mais uma vez, que continuamos estudando o livro de Josué. Desta feita, nós temos algumas dúvidas enviadas que dizem respeito justamente ao nome de um personagem muito importante nesta época, nesta era de conquista de Canaã por parte de Israel. E falamos aqui, claro, de Caleb. Muitas dúvidas a respeito do nome, do significado em hebraico do nome Caleb. Há uma grande confusão sendo feita muitas vezes, porque algumas traduções para o português o chamam justamente de cachorro. Mas a palavra hebraica para cachorro é Kelev e não Caleb. Caleb tem um outro significado, obviamente, e o significado muitas vezes pode ser confundido com uma das características dos cães. E uma dessas características é seguramente a fidelidade. Por isso, Caleb, no original hebraico, Caleb, e não Kelev, mas Caleb significa fiel de todo o coração. E Kelev, que é uma palavra completamente diferente, significa, evidentemente, designa, evidentemente, o cachorro. E não, então, podemos confundir mais a partir deste momento Caleb, ou Caleb em português, com Kelev, Keleb, no hebraico e no português. Assim sendo, queridos, precisamos primeiramente investigar quem era Caleb. Esse ser tão interessante porque ele estava ao lado de Josué. Ele estava trabalhando juntamente com Josué. E o que a Bíblia nos fala aqui é que justamente a maioria dos teólogos identifica Caleb como alguém que não pertencesse ao povo de Israel. E por qual razão muitos teólogos pensam desta forma? No livro de Números, capítulo 32, temos algumas indicações bastante interessantes. Números 32, 11 a 12, explica o seguinte, a palavra de Deus. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb. Notem que interessante. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Esses dois textos identificam, portanto, Caleb como alguém pertencente a um outro povo, a um povo estrangeiro a Israel. E quando nós olhamos essas informações, quenezeu, a primeira pergunta que nos vem é: quem eram os quenezeus? Evidentemente, a Bíblia tem a resposta lá no livro de Gênesis, Bereshit, como chamamos em hebraico, lá no capítulo 15 de Gênesis, nós encontraremos o seguinte. Capítulo 15, versículos 18 e 19, diz o seguinte: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu. Ou seja, aqui efetivamente está sendo claramente dito que estes povos eram povos estrangeiros ou estranhos ao povo de Israel. Porém, há algo muito mais significante ainda em termos de informação e de orientação para nós, lá no livro de Josué, que estamos estudando neste momento. No capítulo 14 de Josué, versículos 6 e 7, encontramos registrado o seguinte: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e a respeito de ti. É a primeira vez, inclusive, que ouvimos a designação para Caleb como homem de Deus. Outro detalhe importante que nós temos que dizer aqui é que estes dois textos de Josué incluem Caleb justamente na tribo de Judá, como pertencendo, portanto, à tribo de Judá. E nós temos aqui na palavra de Deus algo muito interessante, porque, a bem da verdade, estes textos informam exatamente o conteúdo, inclusive, da idade
que Caleb possuía quando começou a conquista da terra prometida. Vamos olhar aqui agora Números 13, versículos 1 a 6. Escrito assim está na palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São esses os seus nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Notem que aqui fica muito claro na palavra do Senhor que é impressionante justamente os fatos como vão se ligando uns aos outros. Caleb aqui agora representava por ordem de Deus a tribo de Judá. E ele foi, juntamente com Josué e outros 10 espiões, sondar justamente as condições existentes a mando de Deus na terra de Canaã. Ou seja, quais eram os povos que lá habitavam, qual era a condição, a força, a organização destes povos pagãos que estavam habitando e tomando todas aquelas terras. Eu falei agora há pouquinho, interessantemente, na idade de Caleb. E vale a pena nós gravarmos muito bem esse dado, porque, a rigor, nós temos aqui, só um pouquinho atrás do capítulo 14 de Josué, versículo 7, eu acabei não lendo no momento, mas quando fala assim, Josué 14, 7, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, Caleb falando, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. 40 anos quando Caleb serviu como espião na terra de Canaã. Mas vejam que as coisas vão acontecendo. Josué e Caleb tiveram uma informação para passar, para relatar ao povo desta situação a qual eles viram. Outros 10 tribos remanescentes de Israel deram um relato completamente diferente. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em Números. Vamos olhar aqui 13, versículos 30 a 33. Notem o resultado desta visita dos espiões a Canaã. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, uma referência direta aos outros 10 espiões: não podemos subir contra aquele povo, porque é maior, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Devora os seus moradores por quê? Porque todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Percebam que dos 12 espiões, somente Josué e Caleb relataram exatamente aquilo que precisava ser relatado ao povo, ou seja, a confiança e a fé que Deus incutira em seus corações para que eles passassem como testemunho ao povo. Mas outros 10 passaram um relato completamente pessimista. E é impressionante aqui nós notarmos uma lição de cunho espiritual muito, mas muito importante e muito atual também. Olhando para a palavra de Deus, você vê como a incredulidade sempre apresenta razões para, de uma forma ou de outra forma, obnubilar, para, de uma forma ou outra, desacreditar o próprio exercício da fé nas palavras de Deus.
Chega a ser impressionante, mas é sempre a incredulidade que impede efetivamente, segundo o relato bíblico aqui, o triunfo e a vitória espiritual de muitos filhos de Deus ainda hoje. A incredulidade destes 10 espiões de Israel levou praticamente todo o povo a duvidar e em seguida a murmurar. E esta é a mais perfeita ilustração que nós temos do poder do pecado para corromper a nossa fé e especialmente a nossa confiança em Deus, especialmente em nossos dias. O relato bíblico é muito claro ao dizer que Caleb se levantou poderosamente, ele se levantou corajosamente contra a absoluta falta de fé e de confiança dos outros 10 espiões. E é impressionante notarmos aqui, são muitos versículos, não lerei todos neste momento, mas ele também levantara-se para realçar as promessas de Deus. E a maioria do povo já havia exercitado a sua incredulidade em outras ocasiões anteriores. É isso que nos chama a atenção. Vamos citar aqui 2 ocasiões apenas para termos um referendo, mas o que mais nos chega a comover é que estas 2 oportunidades ocorreram após a miraculosa libertação do cativeiro egípcio por Deus. Elas ocorreram após a travessia a seco de todo o Mar Vermelho. Elas ocorreram após o Mar Vermelho ser fechado sobre Faraó e seu exército. Elas ocorreram após a visão diária da nuvem, a coluna de nuvem que dirigia Israel em sua viagem à Terra Prometida e a coluna de fogo que estava todas as noites iluminando também o caminho de Israel. E estas situações de incredulidade por parte de quase todo o povo de Israel também aconteceram após a transformação das águas amargas de Mara em água potável, em água doce. Eu preciso me referir aqui então a essas 2 ocasiões para uma ilustração rápida. Temos aqui Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, versículo 3, diz o seguinte: Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, enquanto estávamos, vejam só, sentados junto a panelas de carne e comíamos pão a nos fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Incredulidade, murmuração, falta de fé, desconfiança, pecado. Êxodo 17, versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Porque nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, e a nossos filhos, e a nossos rebanhos? Queridos, chega-nos a informação evidente de que isto não foi meramente uma falta de fé, que isto não foi falta de confiança, porque sinais, milagres, atos sobrenaturais de Deus sobejaram desde o momento em que Israel foi retirado miraculosamente do Egito. Mas em ambas as ocasiões de incredulidade que lemos agora nos capítulos 16 e 17 de Êxodo, Deus operara milagres. Deus operara sobrenaturalmente para satisfazer tanto a fome quanto a sede do povo. E aí que entra mais uma vez a figura de Caleb. Porque Caleb, sendo um quenezeu, ele foi agrupado ao povo de Israel justamente por 2 características que faltaram à maior parte do povo neste instante: fé e confiança. Em absoluto contraste com aquele desencorajador e pessimista relatório dos 10 espiões, que eles centralizaram as suas expectativas, as suas palavras, e enfatizaram uma vez mais dificuldades insuperáveis para que Israel conquistasse Canaã. Do lado oposto, Caleb, ele colocou uma fé ousada
no seu testemunho para o povo, uma obediência e uma confiança integrais em Deus. O relato de Caleb também expôs, segundo a Bíblia nos fala aqui, a absurda, como eu disse, não somente falta de fé, falta de confiança, mas a absoluta apostasia dos 10 espiões. A descrição deles a respeito dos cananeus, destacando especialmente que eles eram mais altos e mais fortes do que nós, demonstra sim apostasia, porque eles pensavam que esta seria uma missão tão impossível para eles quanto, imaginem, seria impossível para Deus que lhes prometera a terra. As palavras, portanto, de Caleb tornaram pública esta incredulidade, e também pública esta desobediência, e também pública esta rebelião destes 10 espiões contra o próprio Deus. Mas, acima de tudo, Caleb demonstrou firmeza, demonstrou constância, demonstrou ter um relacionamento diário e efetivo com Deus. Eu olho aqui para outro texto da sua palavra, da palavra de Deus. Josué, capítulo 14, mais uma vez, nos traz um detalhe bastante peculiar da história de Caleb. Este, então, vale a pena ser lembrado. Está lá em Josué, capítulo 14, versículo 10, e menciona o seguinte, a palavra de Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Nós tínhamos lido agora há pouco em Josué 14 que ele contava com 40 anos. E aqui, portanto, passa a informação de que se esvaíram mais 45 anos e ele estava não só vivo como saudável, porque ele mesmo diz assim, andando Israel ainda no deserto e já agora sou de 85 anos. Muito bem, 85 anos. 85 anos e Caleb estava recebendo ou próximo de receber a herança que Deus lhe prometera na terra prometida. É impressionante quando nós olhamos estas palavras e no versículo 11, especialmente de Josué 14, ele diz assim, estou forte. Veja, note a riqueza desta expressão que a Bíblia traz. Estou forte. Esta, sem dúvida alguma, era a recompensa de uma vida essencialmente temperante, de uma vida de obediência restrita aos mandamentos de Deus, que, lógico, ainda nos dias de hoje, se traduz em uma velhice seguramente vigorosa e saudável. Sim, é impossível envelhecermos com saúde e, inclusive, com vigor, se formos obedientes àquilo que Deus, nosso Criador, recomenda que façamos. E seguramente fica evidente também que Caleb não cedera aos ditames da glutonaria. E seguramente, em razão de todo esse seu relacionamento com Deus, ele não perdera noites de sono com a sua consciência pesada. A vida de abstêmio de Caleb, efetivamente livre de vícios, lhe proporcionara agora, nesta fase final da sua existência, recompensas. Portanto, aos 85 anos de idade, ele se apresentava com um vigor que a ampla maioria dos seus contemporâneos já não mais possuía. Agora, quando você abre o versículo 12 para a leitura de Josué 14, há mais uma informação bastante interessante. Ela diz assim, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Isto comprova que Caleb também tinha uma excelente memória e estava totalmente com condições cognitivas, não só de lembrar, mas de raciocinar, ou seja, ele estava com a sua existência em dia, colhendo os frutos do seu relacionamento com Deus. Então ele disse assim,
pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Olhando aqui para a Bíblia, nós ficamos impressionados, porque com 85 anos de idade, Caleb estava pronto para a guerra. E é exatamente neste momento em que ele se defronta com justamente a sua herança. Ele fala aqui da sua herança como sendo algo prometido por Deus ainda a Moisés. E notem que ele estava, portanto, pronto para uma guerra, mas não era qualquer guerra. Nós temos que lembrar, ele falou agora mesmo aqui que esta terra, que seria a sua herança, nesta terra existiam gigantes, os filhos de Anak. E aqui nós temos que lembrar, queridos, que naquela terra existiam de fato gigantes, os temidos gigantes, notórios não só por sua estatura, não só por sua força física, mas notórios, inclusive, por sua crueldade. Foi exatamente este local que Caleb escolheu para receber a sua herança. Por quê? Tinham tantos outros locais. Primeiramente, porque Deus lhe prometera a herança. Segundo, porque Deus havia efetivamente prometido aquela terra. E quando falamos de monte e desse local, estamos falando de Hebrom. Vejam a honraria de Caleb. Recebeu Hebrom, algo tão significativo para a história do povo de Israel desde os tempos mais antigos. E por que Caleb dera, ou talvez sabia que Deus lhe dera vigor físico até os 85 anos? Porque Deus sabia que a vida de Caleb era um testemunho vivo do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, mas especialmente do seu amor por todos nós. Caleb sabia que o Deus único que lhe prometera Hebrom como herança, ele apenas ele era capaz de cumprir esta miraculosa promessa. E é exatamente desta forma, queridos, que Deus continua fazendo tudo, mas tudo mesmo pela nossa salvação. A todos os dias, a palavra de Deus está aí, aberta, os seus mandamentos estão ali, são eternos. As dicas de saúde que nós encontramos sobre que alimentos devemos comer, que alimentos são impróprios para o consumo humano, continuam ali em sua palavra. Todo o roteiro para uma vida de excelência aqui mesmo na Terra está gravada na Bíblia. Basta que você a leia. Basta que você entre em contato com a palavra de Deus. O que não importa que lembremos que as aparências podem fortemente depor contra a nossa fé neste mundo atual, de dias tão difíceis, de dias de angústia. Afinal de contas, nós estamos entrando seguramente na última fase da história deste mundo. E esses dias seriam dias pesados. A palavra de Deus é muito clara em relação a isto. Mas ainda que sejam dias difíceis, tempos difíceis, não esqueçamos que Deus prometeu estar todo o tempo ao nosso lado. Para a nossa meditação final, existe um último texto que eu gostaria de ler, e ele se encontra lá em 1 João, capítulo 5, um texto bem conhecido, versículos 13 e 4, assim assevera a palavra de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus, notem, vence o mundo, vence as dificuldades, vence as lutas, vence os problemas, porque o seu foco não está neste mundo, e sim no mundo que há por vir. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
não podemos jamais olvidar. A fé não é contra a razão. A fé é um prolongamento da razão. E é justamente o exercício da fé que faz brotar a confiança nas promessas de Deus. Caleb, um homem que aos 85 anos de idade recebeu de Deus a herança através de uma última guerra, a última guerra que ele participou em sua vida. Não há informações na Bíblia de quando ele faleceu e de quantos anos tinha quando faleceu, mas o que nós podemos ter certeza é que efetivamente Caleb descansou no Senhor. Este mesmo relato, este mesmo fato de relacionamento com Deus está hoje sendo oferecido a mim e a você. Nós precisamos estar juntos com Deus, porque o triunfo contra os problemas, as angústias, as adversidades desta vida somente são possíveis de serem superados quando Deus está ao nosso lado.